Olá, boa tarde, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Senhor Ministro. É um gosto estar aqui. Quando o Primeiro-Ministro anunciou no dia 9 de abril que os alunos até ao 10º ano não voltavam a ter aulas presenciais, a sensação que passou naquela conferência de imprensa foi que era uma decisão, sobretudo, para dar previsibilidade às famílias, por não haver certezas científicas. Passado quase um mês, continua a achar que foi a melhor solução? Bom, antes de mais, agradecer o facto de podermos conversar, de podermos elucidar as famílias, de podermos falar para os alunos e para a comunidade educativa e para todos aqueles que estão atentos ao trabalho que tem sido feito pelas nossas comunidades educativas. Eu ontem disse que estava muito orgulhoso pelo facto de termos as nossas escolas, os profissionais da educação, a mostrarem do que é que o nosso sistema educativo é capaz, e em especial a escola pública. Acho que a sociedade portuguesa, em determinados momentos de todo este surto epidemiológico, acabou por algumas dúvidas relativamente à capacidade da escola. Primeiro, para passar, bem antes desse momento, em abril, ainda em fevereiro, em março, a meio de março, para passarmos do regime presencial para o regime não presencial. Colocaram-se muitas dúvidas, depois foi alicerçando a certeza de que estavam a fazer tudo o que era possível fazer, que estávamos entre todos a tentar coadjuvar-nos para fazer tudo o que era possível, e agora inclusivamente algumas vozes diziam que era necessário mantermos assim ad eterno. Temos que ter também atenção que quando se tomam decisões dessa natureza, como as que foram tomadas nesse dia 9 de abril, são tomadas no contexto e com a informação que existe no momento. Temos todos, e os portugueses têm demonstrado, isto tem acontecido noutros países. As semanas vão passando e parece que nos esquecemos em que momento é que tomamos aquelas decisões, com que informação, e muitas vezes até se vai pedindo que mudemos as decisões. Mas a previsibilidade é algo que é muito importante para as famílias. Essas decisões foram tomadas com muita humildade, com cautela e pondo a saúde pública, obviamente, como prioridade, mas sendo sempre providentes relativamente àquilo que queremos para o sistema educativo e para a sociedade portuguesa, porque sabemos bem que o sistema educativo acaba por arrastar muitas outras facetas da nossa sociedade. Sabemos que temos que ir desconfinando, porque sabemos que estamos entre mãos com um problema de saúde pública, mas também temos outros problemas sociais, económicos, financeiros. E quando falamos da economia e das finanças, não falamos dos grandes grupos económicos, falamos da vida das pessoas e das famílias dos nossos estudantes. E, portanto, aquela foi a melhor solução. Aquela foi a melhor solução, foi a solução possível e logo aí uma boa solução, uma muito boa solução no momento em que foi tomada. Obviamente que se trabalharmos entre todos e daqui a 2 meses nos voltarmos a encontrar aqui ou na redação do Público para outra entrevista, com outros dados, muito provavelmente podemos voltar atrás se nós soubéssemos, se nos tivessem dito, se tivéssemos agora ou naquela altura a informação que temos agora, muito provavelmente tínhamos tomado outra solução. Na altura era importante tomar uma solução, ou melhor, tomar uma decisão para ter uma solução, e não nos podemos esquecer também quando estávamos a anunciar ao país, salvo erro, esse dia 9 de abril era quinta-feira de Páscoa. Sim, Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa. Recordam-se bem o que é que já estava em curso nessa Quinta-feira Santa? Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira de Páscoa. O confinamento mais duro que nós tivemos durante todo este período. Era um período de muito receio, natural, de medo, natural, e em que a sociedade portuguesa estava no seu todo tolhida também na sua ação. Esse movimento para ficarmos tolhidos foi importante para podermos lutar contra o novo coronavírus. Mas até naquilo que era dar alguma previsibilidade às pessoas, as pessoas queriam era uma solução. E eu recordo-me bem das conversas que tivemos também em São Bento com os partidos políticos. Se recordam, nos dias antes estivemos com os epidemiologistas, com os partidos políticos, e era pedida razoabilidade, e, acima de tudo, que houvesse uma decisão e que essa decisão pudesse ter uma janela temporal. Isso era muito importante. Passado este período, estamos numa segunda fase de um plano de desconfinamento, e numa semana em que muitos alunos do 11º e do 12º ano estão a voltar às aulas presenciais. Um inquérito divulgado este fim de semana, mostrava que havia uma percentagem significativa de estudantes que mostravam algum receio neste regresso. Já tem, neste momento, alguma estimativa sobre quantos não voltaram e dos que não voltaram,
os que ficam em casa por terem receio vão ter garantia de ter ensino à distância? Eu gostava que pudéssemos fazer esse mesmo inquérito. Eu não sei quem fez esse inquérito. O receio é natural, mas tem sido previdente em todo este processo. É isso que nos tem deixado mais em casa quando nos apetece estar com os amigos, é isso que nos tem feito apostarmos no teletrabalho quando sabemos que, à partida, pelo menos com os instrumentos que temos agora, o trabalho presencial funciona melhor do que o teletrabalho. Aquilo que nos tem feito reinventar o sistema educativo, e o que nós sabemos é que tínhamos alguns alunos e algumas famílias que nos diziam e que anunciaram também às suas escolas que tinham alguns receios. Muitos desses alunos foram às escolas esta segunda-feira. Tenho a certeza que hoje já foram mais do que tinham ido ontem, e amanhã irão mais do que aqueles que foram hoje, no dia Mas 2. Mas dois primeiros dias não têm uma estimativa de quantos é que não foram? Obviamente que nós não temos o registro pormenorizado de cada uma das escolas, mas confiamos nos diretores escolares. Os diretores escolares, de forma muito conservadora, disseram que mais de 80% dos alunos tinham ido às escolas. E como eu digo, porque muitas das turmas acabaram por ter, e como têm este horário reduzido, pelo facto de só terem algumas das disciplinas, as disciplinas que têm exame este ano letivo, acabaram por construir, os diretores, os conselhos pedagógicos, os corpos docentes, acabaram por construir muitas vezes horários que até em algumas das situações não implica que eles tenham que ir todos os dias à escola. Principalmente no 12º ano, que só tem 2 disciplinas, conseguiram condensar. O que significa, inclusivamente, que o facto de não terem ido de segunda-feira à escola não significa que estejam a não ir à escola. Podia ser o dia livre desses 5 dias da semana. Agora, toda a gente disse ontem que este era o número, e estamos a gravar terça-feira desta semana, onde passará esta entrevista, onde será também publicada no Público, e o que sabemos é que é um número, pela positiva, muito surpreendente relativamente àquilo que tínhamos. Agora, o que eu vos posso dizer é que tiveram a oportunidade também de ver, e a Renascença também fez, o Público, um conjunto de reportagens que demonstram claramente que quem ia à escola aumentava os níveis de confiança por entender que havia segurança. Este binómio, segurança e confiança, o que é absolutamente fundamental, não só para convencermos aqueles que são os mais jovens de nós a virem para as escolas e as suas famílias corroborarem desta opção, mas também, imagino, aqui na Renascença, a redação da Renascença está vazia, vi eu agora, para que a Conferência Episcopal possa, de certa forma, dizer, e o Grupo Rádio Renascença, que é importante voltar a trabalhar aqui, presencialmente, tem que haver essa confiança para termos essa segurança. E tem havido aqui algumas dúvidas sobre o ensino à distância para quem não vai agora às aulas, podendo ir. Esse ensino à distância está garantido ou não está para os alunos que não queiram ir? Bom, relativamente a isso também fomos muito claros, por isso fomos muito transparentes em todo o processo. O que nós dissemos é que todos os alunos que faziam parte de grupos de risco, e eles estão muito bem elencados, esses alunos vão ter o ensino à distância, tal qual como têm, por exemplo, alunos que estão a fazer tratamentos oncológicos. Todos aqueles que estão doentes. Já acontece, infelizmente, todos os dias nas nossas escolas. Agora, é importante dizer, aqui não precisam de estar doentes para terem este apoio e o ensino não presencial. Basta estarem num grupo de risco, isto é, ao contrário do que acontece, por exemplo, num evento oncológico, que não chega a ter um conjunto de oncogenes no teu pool genético, isto é, teres propensão a ter cancro para poderes beneficiar disso, neste caso, só por estares nos grupos de risco, se tiveres Covid-19, seres mais propenso a teres problemas graves, podes já usufruir. Mas Outra coisa é todos aqueles que, pelo seu livre-arbítrio, optem por não ir à escola. O que nós dissemos desde o primeiro momento, desde esse dia 9 de abril, é que os alunos teriam as suas faltas justificadas. É importante dizê-lo também. O que nós estamos a proteger também é as escolas. Nós não estamos a dizer às escolas que não o façam. Estamos a dizer às escolas que não estão obrigadas a fazê-lo. E vocês também podem entender muito bem o que é que isso significaria. Significaria multiplicar por 2 toda a resposta educativa, porque cada uma das turmas, bastava ter um aluno que ficasse em casa, tinha automaticamente que duplicar a sua oferta formativa. Tínhamos de ter aulas presenciais para aqueles que iriam e aulas não presenciais e todo o leque de disciplinas para todos os outros. E isso não era comportável em termos de trabalho. Já não falo em termos financeiros, porque essa também é uma questão quantificável. Mas, por exemplo, nós temos uma relação de confiança e de transparência com as escolas do setor cooperativo, de particular e cooperativo, que têm um número de funcionários e que, em determinado momento, poderiam ter que
contratar o dobro dos funcionários para que possam dar tudo aquilo a que estariam obrigados aos seus alunos. Agora, não nos enganemos. Eu tenho falado com muitos diretores de escola e a grande maioria das escolas está a oferecer também a esses alunos, que ainda são, ou acreditamos que não são tantos assim, também um conjunto de materiais. Os professores estão a ser muito solidários com esses receios, com esses medos, e estão a construir os instrumentos e os protocolos para poderem dar resposta a esses alunos. Sr. Ministro, quantos professores de grupos de risco existem? Quantos professores é que apresentaram os atestados médicos comprovando que pertencem a grupos de risco? Bom, nós não sabemos prioristicamente quantos professores existem, não é? Porque nós não temos na ficha profissional de cada um dos nossos trabalhadores a condição clínica. Mas não o podemos fazer nem o queremos ter. Agora, eu posso dizer algo que é importante neste momento já. Nós não temos, comparando o período de agora com o período homólogo do ano passado, um aumento no número de pedidos de docentes relacionados com questões de saúde. E isso mostra-nos que não há um aumento. A maior parte dos diretores, para não dizer a grande ou a esmagadora maioria dos diretores, encontraram soluções com as soluções que tinham dentro de casa, digamos assim. Ou seja, não tem muitos pedidos de substituição, é isso que está a dizer? Vamos lá ver uma coisa, é importante dizer, estes professores têm justa causa, isto é, os diretores, tendo um professor de risco, têm justa causa para o substituir. Estes professores não estão de baixa médica. Estes professores continuam a trabalhar, mas só não presencialmente, como estavam a fazer até agora, e muitas vezes estão a acompanhar a sua turma. E eles, muitas vezes, o que foi optado na maior parte das escolas é que eles continuam a trabalhar com a sua turma e há outro professor do corpo docente da escola que está a trabalhar presencialmente com a escola. O que eu posso dizer, porque, obviamente, nós recebemos agora os pedidos, na semana passada, é que quando comparamos este período, isto é, a reserva de recrutamento 30 e a reserva de recrutamento 31, porque elas vão correndo, com o período homólogo do ano passado, não há um aumento do número de pedidos de substituição relativos a condições de saúde. E isto diz-nos claramente que as escolas não utilizaram nem massivamente, diria eu, nem vestigialmente esta ferramenta. Portanto, não sabemos ao certo quantos professores é que apresentaram na escola um atestado comprovando que podem ficar em casa, dar aulas à distância? Saberemos, neste momento, como é óbvio. Esse é um processo que acontece em cada uma das escolas do nosso país e obviamente que num período posterior poderemos ter a compilação mais ou menos refinada daqueles que estarão em casa. Agora, o mais importante... que as escolas declararam precisar para fazer substituições. Esse número já tem. O que eu lhe estou a dizer é que esta semana, como em todas as semanas até aqui, sabemos quantos professores foram substituídos ou quantos novos professores foram colocados por questões de doença. Que, obviamente, neste caso em concreto, estão compilados aqueles por outras doenças, não é? Por as inúmeras doenças que existem todos os dias, porque elas não desapareceram, mais aqueles que fazem parte dos grupos de risco. E este número compara com o número homólogo do ano passado, quando não existia nem o novo coronavírus e, consequentemente, nem Covid-19. O que significa que não houve, por parte das direções das escolas, uma utilização sistemática desta figura. Fizeram com um conjunto de professores que tinham na escola. Muitas vezes aumentando, porque existem professores nas escolas, como sabem, muitas vezes não têm horário completo e então muitas vezes utilizaram as horas restantes destes professores, ou muitos outros professores, como sabem, naquilo a que chamamos crédito horário e que sabem o que é que existem. Existe um pool de horas que é dado a cada uma das escolas e que muitas vezes existem nas escolas para um conjunto de funções. Existem dezenas de funções que estão interrompidas durante todo este processo. Não é? O número de horas de abertura da biblioteca escolar não é tão alargada, o número de escolas dos projetos Erasmus que têm atribuídos horas de mobilidade não estão atribuídos e todos esses conjuntos de horas letivas puderam ser alocadas agora ao ensino presencial para poderem coadjuvar os seus colegas que estavam em grupos de risco. Agora, eu não sei quantos professores temos exatamente como grupos de risco. Agora, saberemos posteriormente, porque esses professores terão a oportunidade também de fazer chegar essas declarações. Eles estão a fazer, mas obviamente numa rede tentacular de escolas por todo o país e que será compilado como é sempre compilado.
E está preparado para uma eventual necessidade de voltar a fechar escolas? Ou seja, qual é o plano de contingência para estas escolas que abriram? Uma vez que em França sabemos que também reabriram escolas e foi preciso rapidamente fechar 70. Nós temos aprendido com outros países. Acho que é importante que não necessariamente nos comparemos a outros países, porque há mais países a quererem se comparar com os nossos protocolos e procedimentos e com o caminho que nós temos feito no mundo da educação, no mundo da saúde, em muitas facetas da nossa sociedade, do que nós nos queremos comparar, porque, infelizmente, no nosso entorno, alguns países tiveram piores fados, digamos assim, na forma como se foram relacionando com este surto epidemiológico. O que nós estamos a fazer é, em todo este trabalho que ontem foi bem visível, ao longo destes últimos dias, é fazer com que em cada uma das escolas funcionem áreas concretas, aquilo que habitualmente são designadas por zonas ou bolhas, onde está muito bem definido o número de alunos e as interações que existem em cada uma dessas bolhas. E isso maximiza-nos também a capacidade de resposta posterior. As autoridades de saúde têm aprendido... E havendo um caso, pode não ser necessário fechar aquela escola, mas só aquela área, é isso? Acima de tudo, teremos a possibilidade de entender o que é que acontece em determinada área e depois termos que trabalhar com aqueles alunos ou com aqueles professores, com uma bolha concreta, para entender. Mas isso acontece nas escolas e acontece em qualquer empresa ou em qualquer setor de atividade. Pondo aqui uma analogia, por mais ridícula que ela pareça, se em determinado momento temos um elemento de uma família num prédio de 20 andares que tem sintomatologia que é testado e dá positivo, em princípio testamos os elementos daquela família. Não testamos todo o prédio para saber se efetivamente, por muito que tenham tido ali, inclusivamente, alguns espaços comuns, mas não se faz uma testagem massiva de todos os elementos daquele prédio ou daquele bairro. E cada vez mais, com o andar do surto epidemiológico, as autoridades de saúde têm aprendido mais relativamente ao comportamento do vírus e ao comportamento societal e individual de cada um de nós, que leva a uma propensão maior ou menor de que o vírus se propague numa determinada comunidade. E isso tem-nos ajudado muito. Agora, também sabemos que existem equipas do INEM neste momento preparadas e temos ouvido falar, por exemplo, de algumas empresas onde o INEM vai automaticamente, quando há a possibilidade, probabilidade de haver um positivo. As escolas continuam a ter um plano de contingência como tinham antes de fecharem naquela primeira semana encerramento massivo dos estabelecimentos de ensino e continua a haver um plano de contingência, como imagino que todas as empresas tenham, em que, a partir do momento que existe sintomatologia, existe uma sala em concreto onde um aluno tenha um conjunto tenha, pelo que sabemos e o que dizia a Direção-Geral de Saúde, era água potável, alimentos não perecíveis, um conjunto de elementos para esperar, e depois existem todos os protocolos que as autoridades de saúde definiram e que foram melhorando ao longo dos tempos. Voltando ainda só aos professores e à questão das as escolas que precisarem de ir buscar professores fora, terão a possibilidade de os terem em quanto tempo? Qual é o prazo? Bom, como sabe, e foi o público que deu essa notícia em primeira mão, nós inclusivamente diminuímos esses prazos. Habitualmente o que acontece é que os diretores saudaram essa possibilidade. Habitualmente o que acontece é que correm 2 reservas de recrutamento, elas correm todas as semanas. Se a primeira reserva de recrutamento ficasse livre, habitualmente o que acontecia era corria a lista graduada para uma segunda reserva de recrutamento e depois ia para a contratação de escola. Nós mantemos as mesmas regras que mantínhamos até aqui. Sempre que temos menos de 8 horas, vai diretamente à contratação de escola e muitas vezes nestas necessidades surgiram horários relativamente pequenos que puderam ser suplementados ou com horas extras ou com um completamento de horário de colegas e por isso não houve necessidade de ir de certa forma à lista graduada, mas mesmo na lista graduada e no que são as substituições, as regras foram mudadas por este constrangimento que existe de necessidade muito automática. Corre uma vez a reserva de recrutamento e vai automaticamente para a contratação de escola. Isso o público deu em primeira mão também essa notícia. Nós informamos as direções das escolas, informamos também as organizações sindicais e foi publicado na semana passada também no diploma que, de certa forma, é um normativo que enquadra esta situação excepcional. Este recomeço das escolas para o 11º e para o 12º ano foi apresentado
precisamente pela necessidade de ajudar os alunos a prepararem-se para os exames e até a tirar dúvidas, mais do que propriamente dar Bom, nunca foi grande apresentado matéria. assim. Nunca O foi Sr. Primeiro-Ministro, na conferência de imprensa, disse que nem que fosse uma semana seria bom para tirar dúvidas. Obviamente que é preciso entender e enquadrar. O Sr. Primeiro-Ministro também o disse. Disse isso, mas disse um conjunto de outras questões. Porque os alunos de secundário não são primeiro só os alunos de secundário. As crianças das creches, mesmo as creches não sendo da tutela do Ministério da Educação, começaram também esta segunda-feira, daqui a 15 dias, no dia 1 de junho, curiosamente Dia Mundial da Criança, teremos também as crianças do pré-escolar. Aliás, como acontece um pouco por toda a Europa, em que, por um lado, têm sido as crianças mais jovens a serem privilegiadas neste reinício, neste desconfinamento, e também os mais velhos. Ao contrário do que se disse várias vezes aqui em Portugal, ainda ontem houve um Conselho de Ministros informal, de Ministros da Educação da União Europeia, e são mais de 20 países aqueles que já estão a preparar-se para abrirem o ensino secundário. Mas porquê os alunos do ensino secundário? São os alunos com maior grau de autonomia, por muito que eles sejam irreverentes. Todos já tivemos 16, 17, 18 anos, mas com um enorme nível de responsabilidade. E viu-se ontem como também o medo e o receio acabam por nos impor as regras, e isso é muito importante. Eles cumprem as regras e entendem também, até cientificamente, muitos deles entendem claramente o que é que implica se estivermos mais próximos. Por muito que expliquemos a uma criança de 6, 7, 8 anos inúmeras vezes o que é que isso implica, muito provavelmente o critério científico é muito complicado. Por outro lado, as escolas do ensino secundário são uma rede muito melhor preparada para a preparação, a intervenção e também a prevenção. São espaços grandes, como vimos, com planos de poderem estar em zonas isoladas. Por outro lado, e não há que esquecer, as taxas de retenção e as taxas de abandono neste nível de ensino especificamente são muito mais elevadas do que no resto, e sabemos que se tivermos muito tempo em ensino à distância, aumentamos exponencialmente as probabilidades de abandono escolar. E depois, essa questão em concreto dos exames, porque existe uma dificuldade concreta, uma urgência, uma premência imediata de curto prazo, porque por muito que eu diga a um aluno do 11º de Biologia, no 12º recuperarei as tuas aprendizagens, por muito que não tenhas a disciplina, o exame já passou. E ao contrário do que acontece... O que eu ia perguntar era, em relação aos exames, os exames vão ter alterações ou não vão ter alterações? O Sr. Primeiro-Ministro também já anunciou, e nós também já o dissemos, os exames nacionais ocorrerão em datas distintas, porque é importante dizê-lo também para aqueles... Não estou a falar das datas, estou a falar do exame propriamente dito. O próprio uma vez exame. Que os exames já estavam, os enunciados já estavam preparados, isso, não é? Quem conhece o período e o processo de avaliação sabe que é o suficientemente complexo para continuarmos com rigor, com critério e com o sigilo que é importante, e aquilo que foi dito desde o início, e sairão para as escolas também essas regras, através do Instituto de Avaliação Educativa, que o que teremos é um conjunto de itens. E voltando aqui um pouco atrás, eu disse-o várias vezes, mas queria voltar a dizê-lo para aqueles que não têm um conhecimento profundo relativamente ao que é avaliado num exame. Há muitos portugueses das nossas gerações que, de certa forma, estranham porque é que há alunos do 11º e do 12º a voltarem para a escola, e não só os do 12º. Porque, ao contrário do que acontecia nos anos 90, não há só exames nacionais no final do 12º. Agora, no final do 11º, aquelas disciplinas que são chamadas disciplinas bienais, também existem exames que depois contam para a entrada na universidade. Isto é uma mudança de paradigma nestas últimas 2 décadas. É importante dizer que o que é avaliado nas disciplinas bienais, aquelas que têm exame no final do 11º ano, são todos os conteúdos do 10º e do 11º. 6 períodos letivos. No fundo, os alunos tinham tido 5 sextos, isto é, 5 em 6 períodos presenciais, e nas disciplinas trienais, aquelas que têm exame no final do 12º, no fundo tiveram 8 nonos. 8 períodos presenciais e um período que não vai ser todo não presencial, porque eles estão a voltar à escola, mas ainda assim uma grande percentagem. Ainda assim, e atendendo a que houve aqui, de certa forma, um precalço, o que nós entendemos é que, estando os exames já preparados, os alunos vão ter a possibilidade de escolher um conjunto de itens que vão ser avaliados, e aí não correremos um risco sistémico de que alunos possam não ver uma parte da matéria não lecionada, ou pelo menos não lecionada
com tanta equidade e qualidade. Ou seja, vai haver partes opcionais no exame? Bom, acima de tudo, há um conjunto de itens, existem questões que não podem ser opcionais, não é? Imaginemos ao português, o aluno não pode, e isto levado ao ridículo e ao absurdo, o aluno não pode optar por não escrever, não é? Ou por não compor, porque isso são competências que vêm de trás. Mas haverá blocos no enunciado em que pode responder a um ou ao outro. Vão sair a regras muito específicas que dirão, de certa forma, quantos serão contabilizados. Imaginemos, de 10 itens, 8 serão contabilizados, e isso permitirá também os alunos terem aqui uma adequação e, de certa forma, medidas excepcionais para tempos excepcionais. É mesmo esse o princípio. Nas disciplinas em que os alunos não vão realizar exames, este ano, excepcionalmente, o que vai contar é apenas e só a nota interna, dada pelos professores ao longo do ano. Isto não vai agravar a desigualdade que existe entre alunos que frequentam escolas que tradicionalmente inflacionam as notas e os que frequentam escolas que não costumam inflacionar as notas? Temos de trabalhar para que não aconteça. Basicamente, este Ministério da Educação, isto é, estes últimos 4 anos, ficaram marcados também por um trabalho sistemático de análise de desalinhamentos daquilo que habitualmente se chama inflação de notas. Isso que estava a dizer, de práticas sistemáticas em algumas escolas concretas em que, de certa forma, as classificações internas eram maximizadas artificialmente e isso depois era possível ver por comparação com as classificações externas, isto é, os exames. Nós temos já um conjunto de disciplinas, tradicionalmente, fora este contexto de pandemia, onde, de certa forma, as classificações das disciplinas depois não podem ser comparadas porque são disciplinas que não têm exame. E aí o Ministério da Educação, nestes últimos anos, através da Inspeção-Geral de Educação, fez também um trabalho sistemático de análise de conjuntos de escolas que estavam, de certa forma, a maximizar massivamente essas notas. A Inspeção-Geral atuou, existem, e foi conhecido urbi et orbi a ação da Inspeção-Geral. Mas não foram basicamente os resultados, Sr. Ministro, desses processos disciplinares? Relativamente a isso, há informação e tudo tem corrido com os prazos devidos. As pessoas têm o direito também de se protegerem e, relativamente a alguns casos, já tinham sido conhecidos, inclusivamente já tinham tramitado, digamos assim, e o público também deu nota pública disso mesmo. E existe nova informação relativamente, inclusivamente, a esses resultados. Agora, o mais nova importante, informação é essa? Bom, relativamente aos processos que estão a tramitar e que existem mas que ainda já, não estão concluídos, é isso? Em alguns casos, eles estavam prestes a ser concluídos e, se recordam, os decretos de lei pararam todos os tempos de tramitação para as pessoas se protegerem. Sim. E agora, de certa forma, quando no final da emergência e da calamidade tudo voltará ao seu tempo, no fundo tivemos uma interrupção, mas a IGEC está a fazer um trabalho muito sistemático. Relativamente a isso, o que eu queria dizer é que não podemos colocar em causa a credibilidade das avaliações. E isso é o mais importante. Eu já dei instruções claras à Inspeção-Geral de Educação e Ciência para alargar a sua ação, mobilizando mais inspectores e abrangendo mais escolas neste trabalho sistemático para que também as disciplinas que não vão ser sujeitas a exame terem este trabalho sistemático. Por um lado, com auditorias aos critérios de avaliação de cada uma das escolas, auditorias à avaliação interna, a essa avaliação que é dada, incluindo nos casos de ensino à distância. Porque o ensino à distância, nós, inclusivamente esta semana, lançamos para as escolas um conjunto de princípios orientadores para a avaliação pedagógica no ensino à distância, porque o processo avaliativo continua, não é? Uhum. Se continua o ensino e a aprendizagem, e nós sabemos bem que a avaliação tem como objetivo principal ajudar os alunos a aprender melhor, é para isso que temos avaliação, dando-lhes também retorno da qualidade das aprendizagens que estão a ter, mas, por um lado, estas auditorias e, por outro lado, registros claros de avaliação dos primeiro e segundo períodos de cada um dos alunos, destes alunos, para nós entendermos também exatamente. E esta análise sistemática destes processos vai levar necessariamente a ações disciplinares ou a recomendações, no caso de ser necessário, mas o mais importante é que tudo isto tenha um efeito regulador, também de reflexão para o sistema, mas acima de tudo dissuasor. E isso serviu no passado, já com a nossa ação, e tem que servir agora, porque estas classificações finais têm que ser analisadas, vão ser analisadas, e terão uma certa e intensa, ou melhor, terão uma forte ação e intervenção incisiva da Inspeção-Geral para servir também como estímulo aos critérios consistentes, à existência de critérios consistentes, e é muito importante que façamos este acompanhamento da avaliação interna do ensino secundário.
Seria muito danoso para o sistema se oportunisticamente alguém utilizasse as condições excepcionais pela excepcionalidade da pandemia para que isso pudesse ser usado também em detrimento, porque sabemos bem que a equidade é difícil em todos os momentos no sistema educativo, pelas razões que sabemos, porque a condição de partida de cada um de nós é diferente. Tentamos, dentro da escola, com o ensino presencial, mitigar essa falta de equidade. À distância, eu disse-o, estamos a agonizar e a agudizar essas diferenças, quer sejam alunos com dificuldades económicas, de contextos socioeconómico-culturais diferentes, mas também, sabemos, os alunos com as necessidades educativas específicas, especiais, que nestas alturas vêm ainda mais dificuldade, a sua condição já é ela tão difícil em tantas ocasiões. E por isso seria muito danoso para o sistema educativo que alguém pudesse eventualmente aproveitar a situação para tirar partido. E, portanto, partido. vão estar ainda mais atentos. Vamos estar mais atentos e vamos agir diria eu, ainda com mais intensidade, não tendo nunca hesitado no passado em fazê-lo, como é sabido. O decreto de renovação do estado de emergência, a dada altura, chegou a prever, os dois últimos decretos de renovação do estado de emergência chegaram a prever ajustes no sistema de acesso ao ensino superior, a possibilidade de ajustes no sistema de acesso ao ensino superior. Porquê é que não se avançou nesse sentido? Não foi necessário ou foi uma oportunidade perdida? Não, isso também é preciso dizer. Nós não podemos fazer mudanças estruturais. Sabemos bem que o acesso ao ensino superior é uma das questões que muito provavelmente há maior diferença de opiniões naquilo que é traduzidas por questões ideológicas, questões de fundo, experiências pessoais. Não podemos utilizar oportunisticamente também situações destas para fazer mudanças absolutamente radicais no sistema. Isto ninguém o entenderia. Outra coisa completamente diferente é utilizarmos a mochila que isto nos dará, isto é, a experiência que isto nos dará, para depois, na discussão posterior, que terá que ser necessariamente alargada, lata, aturada, avisada, possamos eventualmente chegar a conclusões diferentes, porque chegamos também com esta informação. E o que é que já dá nessa mochila? Bom, está que claramente nos temos que adaptar, que as instituições do ensino superior têm que entender quem é que querem como seus alunos. Falamos muitas vezes no ensino básico e secundário, e tem muito contacto com este nível de ensino, sobre o sucesso escolar, sobre as taxas de retenção e sobre o abandono escolar. Quase nunca se fala de forma densificada do abandono escolar e do sucesso escolar no ensino superior, quer seja ele universitário e politécnico. E acho que é importante ter essa discussão, porque é que tantos alunos que entram no ensino universitário e no ensino politécnico abandonam, não terminam ou têm percursos de insucesso. O que acontece no sistema em Portugal é que, de certa forma, é o sistema não superior que prepara a seriação dos alunos, obviamente com os critérios concretos de determinados exames, determinadas disciplinas e determinadas vias, que prepara e que vai seriando esses alunos. As instituições de ensino superior é que têm que entender, discutir, refletir se gostariam ou não também, e tem que ser eles também os iniciadores desta discussão, de fazê-lo de outra forma, de terem eles critérios diferentes para ajustarem e fazerem uma seriação diferente. Mas deixo dentro da autonomia das instituições de ensino superior esse trabalho para essas instituições. Agora, o que foi importante para nós foi preservar a espinha dorsal do acesso ao ensino superior. Ainda que se tivessem havido algumas modificações em tudo isto, como, por exemplo, a não existência de exames, foi importante fazer aquilo que, por exemplo, outros países não puderam fazer. Sabem que a Itália e a Espanha tiveram passagens administrativas para todos os alunos, o Reino Unido aboliu todos os exames, França aboliu todos os exames e Portugal conseguiu ainda assim preservar, de certa forma, a espinha dorsal, o esqueleto mor daquilo que é a equidade no acesso ao ensino superior. Obviamente que o que ficou consagrado era, se houvesse necessidade, nenhum de nós sabia exatamente o que é que ia acontecer em cada um desses momentos. Se poderíamos ter um surto epidemiológico que nos mantivesse em casa durante meses, sem podermos sair, sem podermos contactar, sem podermos sequer imaginar ou dinamizar uma época de exames com exames presenciais. E, nesse sentido, tivemos que acautelar. Como eu disse, com muita humildade, com cautela, sendo muito cautos, mas, acima de tudo, pondo em cima da mesa aquilo que nós queríamos. E foi possível ir mais longe. E
esperemos nós que seja possível efetivamente fazer essas épocas de exame. Tudo indica, não é? E é isso que queremos e é isso que certamente vai acontecer. Mas relativamente ao abandono escolar, porque tem-se falado muito do caminho que Portugal tem feito e muita gente tem mostrado preocupação relativamente às taxas de abandono escolar. Quando nós vamos a 2002 e vemos as taxas de abandono escolar em Portugal, nós tínhamos cerca de 45%, a Europa na altura tinha 17%, a Espanha aqui ao nosso lado, comparámos-nos tantas vezes, tinha 35%, e nós, ao longo destes últimos 4 anos, passamos de 14% para 10,6%, que era o valor consolidado de 2019, a Espanha ainda está nos 17%, e sabemos bem que cada ponto percentual agora custa muito mais, é uma espécie de pesca à linha, porque ao contrário do que aconteceu no passado, em que aumentamos a escolaridade obrigatória de 9 para 12 anos, agora é tudo muito mais difícil. E sabemos agora os resultados do abandono escolar do primeiro trimestre de 2020 e alcançamos o número mágico de 10,0%, que era aquilo que nos tínhamos comprometido para 2020 com a Comissão Europeia. Era uma daquelas das metas. Nós temos um conjunto de metas de frequência de alunos das vias profissionalizantes a terminar o secundário, de número de pessoas numa determinada faixa etária que estão no ensino superior, e uma das metas, aquela que se dizia ser a mais difícil e que nós conseguimos ir dando passos, foi termos em 2020 10,0%, que conseguimos agora. E agora temos que entender... Estamos a falar de todo o sistema de ensino. Portanto, isso é uma média para todo o sistema de ensino. 10% dos alunos... 10% dos alunos. Isto é feito através dos números do INE e de todos os inquéritos do emprego. Isto é uma medida indireta Mas, basicamente, nós no ano passado tínhamos um número consolidado de 10,6% e este ano são números parciais, porque depois o número final consolidado é feito com os 4 trimestres. Nenhum de nós sabe exatamente o que é que virá com este surto epidemiológico, quais serão as consequências para o abandono escolar, para o insucesso escolar. Temos feito tudo para que o abalo seja... Mas isso leva-nos a começar a falar do próximo ano letivo. O Sr. Ministro já disse que espera que arranque em setembro, embora admita que podem ser necessários ajustes. Tem alguma data concreta em cima da mesa? Não, essa data aparecerá. Mas ainda não está. Bom, nós estamos a trabalhar internamente. O calendário escolar, inclusivamente, nos anos normais, digamos assim, aparece mais tarde. E em momento próprio aparecerá o calendário escolar para o próximo ano letivo. É importante também dizer que teremos em setembro uma época de exames, que habitualmente não tínhamos, entre o dia 1 e o dia 7. É preciso dar tempo às escolas para fazerem esta época de exames e depois para se prepararem, preservando também o que são as férias dos alunos e dos professores, não é? Porque são trabalhadores. Pode haver um início um bocadinho mais tardio. Mas isto desde o primeiro momento se disse, inclusivamente o ensino superior anunciou que seria mais tarde o acesso ao ensino superior e, sabendo que não é o mundo desejado, acreditamos que o melhor é fazer cada coisa de cada vez e avisadamente prepararmos esse início de ano letivo. E esse início de ano letivo já está... E esse início de ano letivo, o que é que vai ser? Ou seja, tendo em conta o que foi este terceiro período, vão ser dadas orientações às escolas para, no início do novo ano letivo, recuperar aquilo que possa ter ficado para trás de matéria deste terceiro período ou recomeçar como se nada se tivesse passado. A isso posso lhe dizer, indubitavelmente o próximo ano será um ano com estratégias muito sistematizadas de recuperação. Temos que trabalhar com as comunidades educativas para que efetivamente exista uma avaliação relativamente a tudo aquilo que não foi ou bem consolidado ou tão bem ensinado e que se possa construir também em cada uma das escolas, e aí é importante voltar a dizer isto, em cada uma das escolas, porque as escolas necessariamente estão em contextos diferentes, com também rendimentos naquilo que é esta ponta final diferente, e depois cada aluno é diferente de outro aluno. Basicamente passarmos aqui de uma visão de escola para quase uma visão de turma para visão de aluno, porque cada um dos alunos, de certa forma, viveu este surto epidemiológico, o ensino à distância, de forma diferente. Mas voltando à escola, termos em atenção que a recuperação das aprendizagens tem que ser um dos fatores e um dos pilares fundamentais neste regresso às aulas presenciais. Outra coisa que me pode perguntar é, de certa forma,
o Quo Vadis do próximo ano letivo. O que é que vamos ter em termos de ensino? Isso vão ser aulas presenciais, aulas à distância, um sistema misto? Isto, necessariamente, o próximo ano letivo vai estar condicionado por aquilo que seja a nossa capacidade de produzir uma vacina, de termos resposta farmacológica, da reação do vírus e também da interrupção do vírus e da propagação do vírus pelo nosso relacionamento societal e por todas as novas práticas que nós temos, mas também pela forma como o vírus for reagindo às diferenças de umidade, de ultravioleta ou de calor. Tudo isso afetará. Agora, o que eu entendo é que necessariamente nós vamos estar mais preparados para um segundo surto, para uma segunda onda, do que estávamos necessariamente nesta primeira onda. Por várias ordens de razão. Primeiro, porque cada um de nós já está mais treinado para lidar com este problema em concreto. O facto de eu ter chegado aqui e não nos termos cumprimentado como nos cumprimentaríamos numa situação normal, diz que existem um conjunto de automatismos que são eles próprios fomentadores de que cada um de nós seja agente de saúde público. O conhecimento relativamente também à propagação societal e depois também aquilo que nós sabemos em termos de melhoria do sistema educativo. E por isso o que eu acredito é que temos que construir, e é aquilo que nós estamos a fazer, construir vários cenários. Um cenário onde a existência do coronavírus, porque ele existirá em princípio, a existência do coronavírus está aí, mas não tem uma penetração na sociedade que nos impele a ter um comportamento diferente, de certa forma, e que faça aquilo que nos fez agora nesta onda, ou depois existe aqui quase uma gradação. Eu diria que... Em que, em última instância, pode ser necessário voltar a fechar escolas durante algum período de tempo. Mas em relação àquele que será, digamos, um cenário intermédio, onde se vai trabalhar o cenário com todas intermédio, esses constrangimentos, os currículos, por exemplo, as metas curriculares, vão de alguma forma ser suspensas para que possa haver aqui uma adaptação das matérias que são então, dadas com a recuperação? Se calhar fazíamos aqui um acordo e deixávamos de falar em metas e falávamos de aprendizagens essenciais. Em aprendizagens essenciais. Basicamente, o perfil do aluno e as aprendizagens essenciais estão em vigor, ainda que tenhamos e estejamos, porque basicamente não nos podemos enganar. A tarefa principal da escola é que possamos ensinar, aprender, que haja o desenvolvimento do currículo e, obviamente, que nós temos necessariamente que, neste contexto diferente, é obrigatório repensar o processo de ensino-aprendizagem e termos também adaptações, tanto no ensino-aprendizagem como nas avaliações. Agora, é muito importante que tudo isso seja feito em conjugação com as escolas, com cada uma das comunidades educativas, com os professores e entendermos bem entre todos, e esse é um diálogo constante de o que ensinar, como ensinar, o que avaliar, quem avalia, com que normas se avalia, como se ensina, e esse também é um processo que está agora muito mais maduro, e eu acho que a avaliação, por exemplo, porque é o que as pessoas muitas vezes, e diria que é complexo que assim seja, mas também é entendível. Muitas vezes estão muito mais preocupados com a avaliação do que com as próprias aprendizagens. Muitas vezes é muito mais importante a avaliação do que o próprio ensino-aprendizagem. Mas a própria avaliação, nós temos que lutar para que ela seja efetivamente justa, temos que criar as condições, e ela nunca foi tão exigente e tão transparente como é hoje, porque hoje nem tudo acontece dentro de uma sala de aula, acontece também aos olhos das famílias, aos olhos da sociedade, com um escrutínio muito rigoroso de todos nós, do Ministério da Educação, também da Comunicação Social, como tem que ser, e por isso é preciso trabalhar para que possamos fazer melhor e necessariamente em setembro, se calhar não em setembro, mas em outubro e em novembro, temos que nos preparar para ter aquilo que os ingleses, o acrónimo ou a expressão anglófona, que é o be-learning, que é uma conjugação entre o ensino à distância e o ensino presencial e podermos ter elementos para que efetivamente possamos conviver o melhor possível, não pondo em causa aquilo que é o nosso sistema educativo. E partindo do princípio que vamos precisar desse sistema misto, isso implicará também que vamos precisar de mais professores? Ou seja, nós durante uma série de anos, até pela diminuição da população escolar, fomos diminuindo as necessidades de professores. Este contexto da pandemia pode fazer alargar essa necessidade? Não foi só pela diminuição da população escolar e, obviamente, nós fomos tendo cada vez menos nados a cada ano e isso fez com que aqueles que chegassem à idade escolar fossem menos e é importante às vezes pensar que nos anos 60 tínhamos 215, 220 mil pessoas a entrar no primeiro ano da escola primária, do primeiro ciclo, e agora temos 87, 89 mil.
houve sistematicamente, inclusivamente no 19º Governo Constitucional, uma clara opção pela diminuição do número de professores nas nossas escolas. Nós conseguimos contrariar essa opção. Muitos deles não estão em contacto direto com os alunos, estão a trabalhar com os seus colegas em muitas destas questões que ocupam professores e que são importantes para o sucesso escolar. Mas esta situação pode fazer aumentar ainda mais essa necessidade? O que nós dissemos desde o princípio é que não, em nenhum momento, e volto a dizê-lo, nós diminuiremos o esforço. Por outro lado, até aumentaremos o esforço para que os corpos docentes de cada uma das escolas possam dar a resposta que tem que ser dada em cada momento. E se no próximo ano necessariamente nós precisarmos de um corpo docente robusto, esse existirá como existiu ao longo destes últimos 4 anos. E isso, agora, eu não lhe posso dizer agora que vamos precisar de mais de 10 professores, de 20 professores, ou menos 5... Na organização do próximo ano letivo, por exemplo, que se repensasse em turmas mais pequenas, em vez de, para evitar que depois haja necessidade de desdobrar novamente. Para tentar diminuir nós nunca chegaremos a ter turmas em Portugal com 15 alunos, porque essa era a única opção para não desdobrar turmas. Como viu, a sala média em Portugal, com as dimensões que tem, com o que está a acontecer, não utilizando os polivalentes, os auditórios, as cantinas, como está a acontecer, em muitos casos estão a desdobrar e estão a ficar em média 15, 16 alunos. Dificilmente teremos turmas com 15, 16 alunos no sistema educativo português. Seria incomportável para todos, não é? Entendemos bem. Agora, nós não nos podemos esquecer de algo também. A turma, o número de alunos médio por turma em Portugal é de 20,2, salvo erro, neste momento, em Portugal. Sabemos que temos turmas maiores, mas temos muitas turmas pelo país que não precisaram de todo de ser desdobradas. Todas as turmas que têm pelo menos um aluno com necessidades educativas específicas têm automaticamente 20 alunos. Agora, também não se podem esquecer que nós, e está agora a finalizar, ou finalizará, salvo erro, no início do próximo ano, nós iniciamos um processo de diminuição do número de alunos por turma, feito pelo 21º Governo Constitucional, em todos os níveis de ensino, desde o primeiro ano até ao 12º ano. E isso está em curso. E isso levou e implicou a existência de muitas mais turmas e a contratação de muitos professores. E esse ainda é um processo em curso. Obviamente que poderíamos continuar por aqui fora e poderemos sempre continuar. Agora, também existem muitos estudos. Nós fizemos esses estudos, começamos, e inclusivamente foi muito discutido na Assembleia da República, encomendamos um estudo ao ISCTE que nos disse que havia uma relação clara do número e da diminuição do número de alunos por turma, principalmente nos meios socioeconomicamente complexos. E por isso começamos todo esse processo com os agrupamentos TAPE, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. E depois começamos e alargamos a todas as escolas. Nós, no fundo, estamos num processo, neste momento, de diminuição de alunos por turma, e esse tem que ser finalizado, consolidado, e temos que entender verdadeiramente o que é que ele implica. Agora, nos dias de hoje, estamos também a diminuir o número de alunos por turma com o que estamos a fazer e a meter professores. Agora, esse é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser entendido como é que o podemos fazer no futuro para dar resposta, e o mais importante é darmos resposta. Não começarmos desde já, a dizer vamos diminuir em 20 ou em 30 o número de alunos de cada turma, sem entender verdadeiramente o que é que temos neste momento. Nós estamos a analisar, a fazer toda a análise refinada sobre as necessidades, e o mais importante de tudo é dizer, como dissemos até aqui, que todas as respostas pedagógicas seriam dadas com um número de profissionais que tem que ter cada uma das nossas escolas. Mas outra coisa necessária para esse sistema misto que provavelmente teremos de ter no próximo ano letivo são os equipamentos, nomeadamente o computador e o acesso à internet. O Primeiro-Ministro, nessa tal conferência de imprensa de 9 de abril, também prometeu que no próximo ano letivo os alunos teriam acesso a meios digitais para o ensino à distância, que todos os alunos teriam acesso, porque esta situação veio revelar grandes desigualdades no acesso aos meios digitais. Como é que vai ser garantido esse acesso? Bom, relativamente a isso, o que nós dissemos, e não foi no decurso desta pandemia, eu não sei se recordam que no final de fevereiro, no início de março, tivemos uma grande conferência sobre a transição digital na Alfândega do Porto, inserido em todo o processo de transição digital do Governo. Aqueles que acompanharam a campanha eleitoral recordam-se bem do que tinha sido o programa eleitoral do Partido Socialista, este programa de Governo que tem, num dos seus 4 pilares, a transição digital. O Ministro de Estado e da Economia é também da transição digital, existe um Secretário de Estado da transição digital. E, nesse sentido, a transição digital na educação está a acontecer e vai ser necessariamente catalisada
por este processo. O que nós temos dito desde o princípio é que temos que trabalhar para que exista a universalização, por um lado, no acesso a máquinas, mas também à conectividade. Ainda temos em Portugal muitas zonas de penumbra relativamente ao 3G, necessariamente do 4G, porque se temos penumbra no 3G, e estamos no processo do 5G. Esta também é uma nova oportunidade. E o que nós dissemos é que, e estamos a fazê-lo, é trabalhar num programa para que se possa ser universalizado o acesso a meios telemáticos que possam permitir aos alunos estarem conectados com as suas escolas. E é isso que estamos a fazer, desde já, com todos os constrangimentos que existem também neste momento. Quando fala em meios, está a falar em computador e acesso à internet? É disso que temos que trabalhar, é para isso que temos que trabalhar. Temos que trabalhar para que, de certa forma, a sociedade portuguesa no seu todo e também aqueles que estão nas nossas escolas possam ter conectividade plena, conectividade de qualidade, e eu posso dizer, no meu concelho em concreto, existem muitas zonas de penumbra que dificultam claramente o acesso ao lazer, ao ócio, ao comércio eletrónico, mas também ao ensino. Estamos aqui a falar de coisas bem mais concretas do que zonas de penumbra. Famílias sem capacidade. Exatamente, para ter, e nós temos computador e acesso. Sim, nós temos identificado. O Ministério, em algum momento destes 2 meses, conseguiu ter noção de quantos alunos não tiveram acesso, não tinham meios para ter acesso nós fomos, digo isto como algo muito positivo, nós fomos ultrapassados pela realidade de cada um dos dias. Isto é, quando nós fazíamos a recolha do número de alunos que não tinham conectividade e máquinas, víamos as autarquias a trabalhar, o Ministério da Educação através das suas máquinas, existem muitas nas escolas, ao contrário do que muitas vezes se disse, principalmente com os fundos comunitários, foram compradas muitas máquinas com os programas de promoção do sucesso escolar ao longo destes últimos 3 anos, e muitas dessas estiveram na posse dos alunos e estão na posse dos alunos durante este tempo. E por isso o número, que era um número considerável, falou-se, e houve muitas estatísticas que diziam que de cerca de 1.200.000 alunos, 50.000 alunos não teriam acesso a computador ou a meios de acesso, porque sabemos que muita gente muitas vezes tem um bom telemóvel e tem a partir daí também um hotspot de qualidade. O que acontece é que esse número foi sendo reduzido paulatinamente e sempre que não havia essa possibilidade foram encontradas respostas locais, trabalhou-se muito com os agrupamentos de escolas, numa altura também de muita contenção e de muito confinamento, em que as pessoas não podiam entrar na casa das pessoas ou nas casas umas das outras, e por outro lado também encontramos outras soluções redundantes, como por exemplo o hashtag Estudo em Casa, a telescola dos dias de hoje, que deu muita resposta a alunos do básico, porque aqui existe outra questão que não tem só a ver com o acesso. Alunos com 6, 7, 8 anos e a dificuldade que muitas vezes é tê-los em frente a computador, com aulas síncronas ou com aulas assíncronas, pelo seu grau de autonomia, e depois, e não há que não o dizer, muitas vezes também a falta de apoio que têm em casa, ou por falta de conhecimento, ou pelas contingências da vida de os pais que tantas e tantas vezes estão absolutamente envoltos no seu teletrabalho e que muitas vezes não conseguem compaginar com o teletrabalho / teleestudo dos seus filhos, e isso tem necessariamente dificuldades. E por isso é tão importante voltarmos às aulas presenciais. Houve quase um clamor de que o ensino à distância e o ensino não presencial era a panaceia para todos os problemas. Praticamente íamos ter melhor escola em Portugal, sendo ela não presencial do que sendo ela presencial, e não nos podemos esquecer que, por muito bem surpreendidos que estejamos com o ensino não presencial, com o ensino à distância, com um enorme esforço das direções das escolas, dos nossos professores, que foram absolutamente inexcedíveis, todos aqueles que estão na peridocência e que muitas vezes não são referidos, os psicólogos, os terapeutas, os intérpretes de línguas gestual portuguesa, também tiveram aqui, as equipas da educação inclusiva tiveram aqui um papel muito importante e que, de certa forma, estão a fazer o seu trabalho, mas sempre condicionados. Por isso é importante voltar à escola. Ontem, nas imagens que acabámos por ver tantos alunos que diziam: é importante estar aqui. Nem eu tinha consciência do quão importante era voltar às nossas escolas, ou voltar à minha escola, estar com os meus colegas, estar com os meus professores. E os professores ontem, por exemplo, em Sintra, na escola onde estive, que me diziam claramente: agora vamos ter que recuperar, porque este tempo foi de qualidade, comparativamente àquilo que nós pensávamos que poderia ser,
mas obviamente que não é como o dia-a-dia nas nossas escolas. Eu queria só clarificar aqui um ponto que tem a ver precisamente com o acesso que no próximo ano vai ser garantido aos alunos que não têm os equipamentos ou o acesso à internet. Vamos ter uma espécie de programa Magalhães 2, como se leu, com distribuição direta de portáteis a alunos que não os têm? Bom, eu nunca referi esse programa. Vejo em todos os jornalistas quase um efeito pavloviano quando se diz a palavra Magalhães e acesso à distância. O que está a ser construído é um programa para fazer com que as nossas escolas possam estar dotadas de recursos para que os nossos alunos possam ter conectividade através do ensino à distância. Portanto, e é isso que está a ser serão preparado. dados às escolas e não aos alunos. Bom, isso está a ser construído, mas é muito importante dotar as escolas e que as escolas que conhecem os seus meios possam ter, de certa forma, também a resposta na ponta dos dedos, na ponta da decisão. E isso é muito importante, é que possamos construir um programa que, de certa forma, possa dotar as escolas e as nossas comunidades educativas. Relativamente às respostas concretas desse programa, como digo, esse programa está a ser construído e, oportunamente, terão os elementos concretos. Tudo o que agora se disser é pura adivinhação de quem tentar também construir um programa, análogo ou não, a esse Magalhães, e parece que há muita gente que diz Magalhães, volta, estás perdoado, porque tendo sido, infelizmente, um programa dessa natureza tão vilipendiado, o certo é que a existência de máquinas, a existência... E esta conjuntura mostrou que era necessário. que era necessário, pelo menos, uma resposta. Sendo assim ou diferente, acima de tudo, que é necessário termos uma resposta. Sr. Ministro, hoje no Público, a investigadora Margarida Gaspar de Matos, que em Portugal coordena uma equipa que faz o estudo da Organização Mundial da Saúde sobre a adolescência, diz, a propósito do fraco gosto pela escola que os alunos portugueses revelam quando comparados com outros, diz ela que é preciso uma grande mudança na escola e diz que acha que há lições a tirar destas mudanças brutais a que assistimos nas últimas semanas na forma como se ensina. Também acha que desta pandemia, sendo obviamente algo muito mau que aconteceu, há boas lições a tirar para a forma como se dá aulas e como se ensina? Sem dúvida, e essa era de certa forma algo que eu tinha dito, que de certa forma nós temos, no melhor sentido da palavra, um laboratório em curso, não é? Basicamente, as redações entenderam que podiam trabalhar à distância, que nem todos os jornalistas têm que estar lá todos os dias, até o mundo da saúde entendeu que uma parte substancial das consultas podem ser feitas à distância, e todos temos que aprender relativamente às motivações, aos problemas e de como é que temos que fazer com que cada vez mais alunos gostem da nossa escola. Este número não diz nada novo, digamos assim. Este problema, estes são números 17, 18, já tinham sido previamente anunciados e agora sai o grande estudo, porque são estudos do ano letivo 17, 18, o suficientemente distantes. Mas este é um problema que estava diagnosticado, que tem sido já sujeito à nossa intervenção e são números antigos, diria eu, porque estes números 17 e 18 são anteriores também às nossas intervenções curriculares. A grande reforma que nós fizemos, as questões da autonomia e flexibilidade, as questões da educação inclusiva, surgem depois desse ano, não é? Ou nesse ano em concreto, e basicamente o que nós temos que fazer é continuar a apostar na redução do insucesso e na redução do abandono. Quem chumba não gosta da escola. Isto é quase uma verdade lá para Alice, mas nós temos que estimular as pessoas a gostarem da escola. Obviamente que também todo este trabalho, e se esmiuçarmos, vemos que misturados nisso não gosta na escola, de forma genérica, estão muitas questões. São faladas as cantinas escolares e um conjunto de questões, né? É muito... e depois também com uma pergunta, de certa forma, tão lata, que é muito subjetiva, de certa forma, dependendo até dos registros linguísticos de cada país, isso do que é gostar ou não gostar de estar na escola. E por isso nós conhecemos os dados relativamente a Portugal, com estudos do Ministério da Educação ou não, que são muito mais refinados até do que este programa. E este estudo é um estudo muito lato, de certa forma, da Organização Mundial de Saúde, que acaba por falar de um conjunto de questões como a atividade física e outras, muitas outras, relativamente à caracterização dos adolescentes. Agora, damos, obviamente, importância a esses dados e temos que fazer todos
entre todos. Obviamente que quem tutela o Ministério da Educação tem responsabilidades muito acrescidas, mas entre todos temos que fazer com que os mais jovens de nós gostem de estar na escola, acima de tudo também porque, como sociedade, nós escolhemos que a escola seja a única faceta da nossa convivência societal onde nós obrigamos alguém, isto é, os nossos concidadãos, a estarem lá 12 anos. Não lhes damos hipóteses, e bem, basicamente nós obrigamos os mais jovens de nós a estarem 12 longos anos de escolaridade obrigatória, e é importante que esses 12 longos anos sejam o mais proveitosos possível e que cada um de nós também contribua para que isso aconteça. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu é que agradeço estar aqui. Nós voltamos para a semana com um novo convidado. Muito obrigado.